Deu certo, Pires? Ok. Sim. Vamos lá? Tudo certo? Olá. Tudo certinho. Vamos começar, então. 3, 2, 1. Maravilha. Já! Boa noite a todos e todas que nos acompanham e poderão se manifestar por escrito nos comentários ao lado. E na medida das possibilidades, a gente vai aproveitando os comentários. Por favor, participem e fiquem à vontade. Boa noite, Romualdo Sarcedo, nosso entrevistado de hoje, meu querido amigo, que admiro muito, há muito tempo. Ele é a arte em pessoa, vocês poderão perceber isto. Bem-vindos, então, todos à estreia de Palavrarte, uma atividade associada à trilogia Tempo. Aqui, os autores de artes participantes dos fragmentos dos livros falam de si, de seus fazeres e trajetórias e de sua experiência de participar nos livros. O objetivo do Palavrarte é duplo: aproximar o autor e os artistas dos leitores e fomentar o diálogo entre o autor e os artistas, com o objetivo de aprofundar o alcance expressivo dos textos e das artes que estão nos livros. Porque, na verdade, os artistas não ilustram os fragmentos, eles participam com outra forma de expressão do mesmo esforço do texto de levar aos leitores uma mensagem, uma reflexão, uma percepção do mundo a partir desse tema que os livros tratam, que é o tempo. Vamos, então, sem perder muito tempo, porque se trata de ouvir o Roma, passar a palavra a ele, pedindo que nos fale, inicialmente, sobre quem é Romualdo Sarcedo. Qual sua história e trajetória? Quais suas conquistas e frustrações? Quem foi, é e pensa vir a ser, no mundo da arte, Romualdo Sarcedo? Enfim, não precisa seguir essa ordem, né? A gente vai repetindo aqui se necessário. Nós queremos ouvi-lo, Roma. Por favor. Boa noite, Pires. Boa noite, quem está chegando. Muito obrigado, né? Inicialmente é uma enorme satisfação, né? E eu quero manifestar isso. Mais do que isso, até uma honra, né? Ter sido convidado por uma pessoa que para mim é uma referência, né? De inteligência e de sensibilidade, né? Quer dizer, uma rica mistura, né? Eu admiro o Pires desde assim, os primeiros contatos lá no final dos anos 80, né? Que além de um grande economista, é um ser humano elevado. Então, a minha admiração é muito grande e vocês não imaginam, então, o prazer e a satisfação de ter sido convidado, né, por você, Pires, para poder estar aqui nesse bate-papo. Bom, meu nome é Romualdo, né, Sarcedo, eu sou ator, né, e para poder sobreviver como ator, né, que eu comecei lá nos anos 80, eu passei também a desenvolver outras atividades na área do teatro, né? Então fui me aventurando a dirigir, a produzir, né? Produzir os espetáculos. Também, aos poucos, eu fui também criando coragem para escrever alguns textos e depois, com o tempo, criar alguns roteiros também para outros eventos, espetáculos na área musical, espetáculos de dança, né? Tudo isso relacionado à arte de interpretar, que é o meu ponto principal. Então, em algumas épocas, eu fui mais visto assim, como um produtor, né? Porque eu saía muito pelo estado todo, apresentando, divulgando, enfim, fazendo toda criando toda aquela situação para poder levar depois o nosso trabalho. Isso venho lá dos 80, né? Comecei aqui no Teatro da Unimep, depois em 88 comecei a minha produção, e depois aí tive outras experiências, né? Fui diretor do Teatro Municipal de Piracicaba no último ano da gestão do prefeito José Machado, em 1992, né? Foi um grande aprendizado também para vivenciar o outro lado, né?
da questão da arte, de realizar, de lidar com os artistas, lidar com funcionários e tudo mais. Tive uma experiência também muito rica, que foi trabalhar com a Fernanda Montenegro. Eu trabalhei durante 3 meses com ela, viajando pelo estado de São Paulo, e, acreditem, como administrador da companhia dela. Então, eu aprendi mais um ofício ali por força das circunstâncias. E ali, evidentemente, era uma aula de história do teatro brasileiro diariamente, né, na convivência com ela. E depois segui tocando os meus espetáculos, minha produção ao longo aí dos anos 90, dos anos 2000, né, em parceria com a Luciana Felipe, que foi minha esposa, e fomos parceiros durante mais de 20 anos, né, enfim, e aí veio, né, toda essa trajetória, que é uma trajetória de muita luta, de muitas, evidentemente, desventuras, né, nem tudo é sucesso, né, em alguns momentos você acerta, em outros nem tanto, né. Digamos que, assim, eu penso que deixamos um bom rastro por onde passamos, né. As experiências, as lembranças são muito boas, né? Inclusive de conhecer boa parte do estado de São Paulo, dos teatros do estado de São Paulo, né? Mas também com o tempo fui reduzindo um pouco esse ritmo tão frenético de estrada, de viagens com os espetáculos, né? Depois, nos últimos anos, em 2014 mais precisamente, eu montei um solo, foi meu primeiro solo teatral, assim, assumidamente, né, um monólogo mesmo, que eu demorei muito a ter coragem de enfrentar, né, esse desafio, né, gigante, que é realizar um monólogo, e eu me encontrei com os textos do Fernando Pessoa, que eu buscava fazer interpretar os poemas, né, trazê-los, tirá-los do livro, da estante, e trazê-los para a cena, né, com a minha interpretação. E ali buscando aqui e ali, eu acabei encontrando em Fernando Pessoa tudo aquilo que eu desejava, né, trazer para a reflexão, né, da condição humana, das emoções, dessas águas turbulentas, né, das emoções humanas. E eu criei o solo teatral Partir, né. E esse eu trago comigo no bolso, vamos dizer assim, né? Espero, não vejo a hora de poder voltar a fazer presencialmente, fiz de forma virtual, inclusive uma plataforma aí de Portugal, que foi muito legal, que eu consegui mostrar para o pessoal, né, da terra de Fernando Pessoa o trabalho, né, que eu estava fazendo relacionado ao grande, né, mestre da língua portuguesa. E, enfim, eu acho legal divulgar também, né, que eu tenho um canal no YouTube, Viva a Poesia. É um canal onde ali eu pensei, né, como eu falei, poxa, eu não existo na internet, né, a gente hoje precisa existir. Mas eu vou existir de que forma? Né? Qual é a maneira que eu quero ser visto ali? E ali eu falei, não, vai ser interpretando poemas, né? Com uma certa frequência eu procuro gravar um texto, um poema de algum autor, são variados autores, e eu vou publicando nesse canal Viva a Poesia, né? E aí eu tive a felicidade de ser convidado pelo Pires para interpretar uma parte do seu livro, um trecho do seu livro, né, do Tempo e Livros, né, e foi para mim também uma outra grande satisfação poder receber esse convite e também esse desafio, né. O Roma é bem mais do que tudo isso que ele falou, embora isso que ele tenha falado já seja uma coisa assim monstruosa para uma vida, né? É muita coisa que o Roma fez e faz, e ele tem também um histórico de preocupação em levar a arte a todos os rincões, a todos os tipos de pessoas. Você também trabalhou em teatro infantil muito, né, Roma? Muito, muito. Digamos até que tenha sido o carro-chefe dos meus trabalhos ao longo dessas 3 décadas, porque eu comecei ali nos anos 80. Na verdade, eu tive um primeiro contato com teatro infantil, óbvio, na infância, alguma coisinha, mas não víamos tanto, porque não tinha tanta coisa. Mas quando eu estava já ali, me apaixonando pelo teatro, eu comecei a procurar assistir tudo que eu podia, né?
E aí eu fui assistir um espetáculo do Carlos ABC, eu ainda não o conhecia, mas eu fui assistir um espetáculo chamado Cachucha. E esse espetáculo do Ronaldo Ciambrone, eu assisti no final de 1984, na Sala 2, naquela deliciosa Sala 2 do Teatro Municipal, que infelizmente sofreu tantas reformas que ela perdeu toda aquela, né, aquela cara mesmo de teatro de arena, aquele lugar aconchegante e tudo mais. Mas eu assisti Cachucha, a Rainha do Cobertor, em 1984. Aquele espetáculo me impactou assim, para o teatro infantil, porque ele me abriu um olhar. O teatro infantil é algo... É tão importante, é tão significativo, né? Ele não é nada que aquela coisa estereotipada, né? Muitas vezes até que subestima um pouco a inteligência da criança, a sensibilidade, né? Cachucha é um espetáculo maravilhoso. E ali eu me aproximei um pouco mais. Em 86, eu passei a fazer parte de um espetáculo infantil dele. Ele me convidou para uma substituição, que foi Palhaço Era Meu Tio. E depois, em 88, eu produzi o meu primeiro infantil, que foi Tinitã, Os Amigos do Tarzan. E a minha escola de produção. Né? Com Tinitã, eu saí para a estrada, falei, vou viver de teatro. Eu vou viver. Então, ali foi assim... Eu saía e apresentava em todos os lugares possíveis, chegava em praça, apresentava em escola infantil, em bairros os mais variados. Aí, em 89, teve o projeto Corredor Cultural do PT, né, da gestão do Machado aqui, e aí nós conseguimos entrar e levar esse espetáculo para Minas. Daí o Carlos tinha voltado da Itália, nós resolvemos ir para a Argentina, fazendo em castelhano esse espetáculo. Foi uma outra experiência incrível, né? E aí eu conheci a Luciana fazendo esse espetáculo no festival, e aí ela veio para Piracicaba, né, nos casamos, e aí seguimos com o Tinitã. Então foram mais de 300 apresentações. Nossa. E aí dali eu segui produzindo outros infantis, né, ao longo dos anos 90, fui associado com o João Prata, e aí produzimos espetáculos didáticos para serem feitos nas escolas. Também foi muito enriquecedor, né? Foi um grande aprendizado. Depois teve a fase dos clássicos, passei a respeitar muitos clássicos infantis, né? Muito diferente. Clássico, não, clássico eles têm toda uma estrutura ali psicológica, tem toda uma, sabe, aquilo tem todo um significado, né? Extremamente importante, né? Na questão lógica mesmo da formação da criança, daquelas superações, daquela coisa toda que a criança é o ser humano evoluindo. Ele é rico, é muito rico em significados. Então, teve toda essa fase. Então foram muitos os infantis e continuam, né? Eu não parei. Tanto é que agora, na próxima semana, nós vamos apresentar Chapeuzinho Vermelho aqui no Teatro do Engenho, uma contrapartida da lei de incentivo, né? A lei Aldir Blanc. Então, nós temos uma contrapartida, vamos realizar uma apresentação semana que vem, com entrada franca, mas com lugares limitados, protocolos sanitários de segurança e tudo mais. Enfim, deixa eu parar, que senão não abre espaço para você falar aqui também. Não, tá ótimo, assim, tem muitas facetas, assim, apesar de eu te conhecer há tanto tempo, tem facetas que apareceram novas aqui para mim, né? E que, na verdade, ampliam, eu começo a entender por que de certas coisas suas, de onde elas vêm, né? Só um parêntese para quem está nos ouvindo e vai nos ouvir depois, o mencionado Carlos ABC aqui pelo Roma, outro ator que vai participar também aqui do Palavra, já está confirmado com a gente, ele também participou do livro, né? E eu diria a todos que estão nos ouvindo que Piracicaba tem uma longa tradição de teatro popular, de teatro de qualidade, né? E me parece um tanto consensual que há dois nomes na cidade, pela longa experiência teatral que tem, pelas características que tem, que são exatamente o Roma, né? E o Carlos ABC, são assim, os ícones do teatro em Piracicaba.
né? Do ABC está sendo feita uma biografia. Nós precisaremos providenciar em algum momento a sua também, Roma, né? E aqui, nessa conversa, já vamos juntando elementos, né? Porque vocês dois têm décadas, são vidas dedicadas ao teatro no interior, né? Não é vida de ator em São Paulo, que assim, você tem um mercado imenso, você tem, né, uma superestrutura toda ali conveniente para que o teatro seja mais forte, né? Então, eu até queria que você falasse um pouco mais nessa sua trajetória, como que é isso de ser um ator que, apesar de toda a sua experiência internacional e pelo Estado e pelo país, que vive a maior parte do tempo numa cidade como Piracicaba, que é uma cidade interiorana, apesar de ser uma grande cidade, né? É uma cidade interiorana e que tem lá seus aspectos positivos para a arte, mas tem também seus problemas. Como que é isso de ser um ator em Piracicaba? Bom, Pires, primeiro, assim, nossa, agradeço demais por você me destacar dessa forma, né? Tanto, vamos dizer, eu e o Carlos, né? Da minha parte, eu agradeço imensamente. Agora, eu também, é importante, eu gostaria até de destacar, né, que Piracicaba tem outros muitos, né? Uma cidade rica culturalmente, uma cidade com muitos artistas, e pessoas que estão aí também há muito tempo batalhando, né? Sabe, pessoas muito envolvidas, engajadas ao longo do tempo, né? Que produziram e continuam produzindo muita coisa, né? Então, Verdade. Eu sou mais um, talvez, nesse meio aí. O que ocorre, assim, realmente, Piracicaba é uma cidade rica, mas, ao mesmo tempo, você assumir, vou sobreviver, né? Porque, é uma sobrevivência, né? Do teatro, morando no interior, um campo de trabalho, né? O mercado de trabalho, ele é bem restrito, né? Porque você tem que trabalhar, enfim, com os poucos recursos que existem, as poucas unidades que surgem, e por isso que eu acabei me envolvendo com produção, porque lá no começo eu comecei a atuar, né, receber essa parte que eu falei dos infantis, eu comecei a ganhar cachê, e aí eu me empolguei, falei, nossa, é disso que eu quero viver. Só que isso é muito irregular, né? Você tem um período que você tem uma série de eventos, de repente aquilo tudo desaparece, e você fica sem renda nenhuma. E aí, para tentar manter alguma constância, alguma regularidade, eu comecei a produzir, porque eu falei, eu vou produzir e eu mesmo vou criar as condições para levar os meus trabalhos. Então, eu vou vender, eu vou visitar cidades, eu vou entrar em contato com os teatros, não vou ficar restrito a Piracicaba, né? E vou fazer onde for possível, não é verdade? Agora, isso tem também uma armadilha. Porque ao fazer isso, você é obrigado atrás, como produtor, como divulgador, né? Como motor, né? Que você que vai levar o pessoal, que vai buscar, que vai... Então, você fica tão envolvido com todas essas questões em volta da tua arte, que tem períodos que a atuação mesmo acaba ficando quase que em segundo plano. E para mim isso sempre foi um dilema, né? Eu falei, não posso perder isso de vista, porque convites para produzir, convites para divulgar, sabe? Eu recebi muitos, e aí aos poucos eu falei, não, peraí, se eu enveredar por esse caminho, daqui a pouco eu não estou atuando mais. Então é um cuidado que eu sempre tenho. Mas eu criei um campo assim de trabalho no estado de São Paulo, principalmente. Então, nós tínhamos uma sequência ao longo do ano de boa parte das cidades que tinham teatros no estado e algumas outras que não tinham, levávamos em outros espaços, né? Mas essa relação custo, né, e o retorno, ela foi ficando complicada, porque a questão mesmo dos ingressos, até hoje, o valor cobrado por um ingresso para ele
valor que você falar, as pessoas, muitas vezes é caro, né? Sempre é caro. O teatro sempre é caro, a arte sempre é cara, né? Então há uma dificuldade de se entender o valor desse bem imaterial, né? Você vai assistir, você não vai levar algo palpável na mão para casa, mas aquilo vai para você, ele vai para a tua vida, né? Então, é que tem o outro lado, agora que eu vou tomar cuidado para não desviar muito, mas aquele momento que dá grande satisfação, acontece, de vez em quando acontece, alguém vir falar, nossa, quando eu era criança, eu assisti um espetáculo seu em tal lugar e eu nunca mais esqueci. Quando alguém me fala isso, eu ganho o dia, eu ganho o mês, sabe? Aquilo me traz aquela sensação de que, poxa, apesar de tudo, valeu a pena. Deixa eu pegar um gancho aí, então. A semente foi plantada. Deixa eu pegar um gancho aí, então, que você está entrando no que eu vou te perguntar a seguir. É verdade isso que você fala. Eu levei uma sobrinha minha, que hoje tem 30 anos, 30 e poucos anos, uma vez, numa peça de teatro em Araras, né? E terminava com o lobo virando bolo, né? Então, assim, a pessoa estava vestida de lobo, aí ela arrancava a roupa assim, e a roupa ficava montada, virava um bolo. Então, o lobo virou bolo, né? E até hoje, a minha sobrinha, uma mulher com filhos, né, ela fala, eu sempre lembro dessa peça. Para criança, acho que é muito marcante mesmo, né, quando bem feito. Né? Eu acho que assim, o teatro é uma das maravilhas. E aí, você já estava começando a falar disso, eu acho que você falou um pouco de você, da sua história, da sua trajetória, que é lindíssima e admirabilíssima, né? Porque tem que ser um showman, não é? Tem que ser um showman, um gestor, um empreendedor, né? Eu sei como é que... Sabe que eu fiz teatro amador também na adolescência, né? E aí eu via as pessoas, como é que era, como é que isso funcionava. E na época o sujeito chamava Clóvis Marcolombo. Mas agora que você já falou da trajetória, que a gente poderia passar 3 horas falando da trajetória, esmiuçando aspectos dela, já emenda nisso que você está falando. A sua arte, né? O teatro, o encenar. Fala para a gente da emoção dessa arte, de como ela atinge as pessoas, tanto dessa maneira como atingir a criança que você mencionou, mas porque eu imagino que o que te sustenta, não só como profissional, mas como pessoa que você é, com todas essas suas características tão admiráveis, né? Resistência, sensibilidade, solidariedade, né? O que é essa arte que é tanto para você? Sabe, Pires, eu acho que eu encontrei no teatro o meu caminho, a minha possibilidade, que são, né, são múltiplas, mas a minha de discutir, de refletir a condição humana, sabe? Quando eu apresento algo e eu percebo que houve uma conexão que tocou na pessoa de alguma forma, que causou alguma emoção, e não necessariamente só emoções agradáveis, né? Porque o teatro, a arte, não é necessariamente só beleza, só, né? Ela incomoda às vezes, ela provoca, né? Mas que ela de alguma forma, ela traga essa reflexão da condição humana, e eu perceba que isso aconteceu, né? Porque não é também uma receita de bolo, porque hoje é sempre um desafio, é sempre um mergulho no abismo, a cada dia, né? Então, tem pessoas que assistiram Partir mais de uma vez e me disseram que nesse dia, tal momento me tocou muito. Aí, no outro dia, um outro momento a tocou mais. Então, é um desafio diário, constante, né? Ele é sempre, né? Eu não posso nunca me acomodar no fato de que ontem foi um sucesso. Hoje pode não ser. Hoje, simplesmente, a coisa pode não acontecer, né? Não acontecer essa conexão. Pode, né?
Então, eu acho que quando isso acontece, né, é isso. Me dá uma sensação de missão, de dever, sabe? De que eu estou fazendo a minha parte, a minha modesta, né, meu grãozinho de areia ali, né? Porque, mas são poucas pessoas. São poucas pessoas, mas são pessoas. Cada uma é um universo, né? Se eu conseguir tocá-la, é fantástico isso. Eu não sei as consequências, né, desse toque, né, daquilo que aconteceu ali naquela pessoa. Pode ser algo devastador, pode ser algo fantástico, dali pode provocar outras ações, outras emoções. Quer dizer, é tudo isso. E claro, né, por exemplo, no caso do Partir, eu estou ali com a responsabilidade de interpretar textos, né, geniais de Fernando Pessoa. Né? E não é ele tem uma força por si só, né? Não, pelo amor de Deus, não caminha por aí, não. Poxa, fragmento dele. Aliás, agora vou escapar um pouquinho, você tocou. Não, eu acho assim, Pires, eu estava, sabe, olhando mais atentamente teu livro, os dois, né? E você discorre sobre o tema, né, do tempo. É uma gama tão ampla, né, que é quase para se refletir sobre o tempo, não precisa buscar mais nada, está tudo ali, é incrível, né, quanta coisa você nos traz, né, quantas análises, quantos aspectos, né, é fantástico. Então, imagina, é muito pelo contrário, é uma delícia, né, mas é isso, é essa questão de você, com a sua arte, poder se comunicar, né? Muitas vezes com o infantil também, né? Você conseguir com o infantil prender a atenção de uma plateia, muitas vezes uma plateia gigante, sabe? Chegamos a fazer apresentações, imagina, em Londrina, num teatro que depois acabou até o Verdi lá, pegou fogo lá, não lembro. Acho que não era Verdi, Ouro Verde. 800 pessoas, aquela plateia vibrando, sabe? A plateia atenta. Não é como você percebe que a plateia está atenta? Porque no momento que tem uma graça, ela ri. Mas na sequência, ela volta para o espetáculo, ela não se dispersa. Né? Então você chega no final, que tem um momento um pouco mais lírico, um pouco mais emotivo, tem aquele silêncio, aquela emoção instalada naquela sala. Esse momento vale tudo, vale todos os esforços, porque é um grande desafio alcançar isso. Não é uma receita, como eu disse, previsível. Eu vou lá, vou fazer, e tá tudo certo, porque eu tenho 20 anos, tenho 30 anos de teatro. Meu, isso não te garante nada. Não garante, entendeu? Tem uma questão da presença, sabe? Essa coisa do tempo, do presente, né? É você estar presente. É desafiador. Bom, na vida já né? Uhum. Porque nós estamos sempre entre essa questão do passado e futuro, e viver esse presente que escorre assim pelas mãos, né? É sempre um desafio. E estar em cena e presente, conseguindo essa conexão, é o pagamento, sabe? É a hora que você fala, putz, valeu tudo, valeu todas as desventuras, os perrengues e tudo mais. Acho que é mais ou menos por aí. Eu assisti, acho que na primeira semana que você fez o Partir. E, assim, a cena está na minha cabeça até hoje, porque foi lá no Espaço Garapa, né? E é um espaço intimista. Então, o ator está ali e você está logo, está de cara ali com ele, né? E eu me lembro de que foi diferente de quando eu via uma outra peça sua em palco maior, né? Tem mais distância. Mas, assim, você ia falando e encenando, e a gente ia como se você fosse um maestro e a gente estivesse tentando te acompanhar, né? E você percebia a emoção das pessoas ali do lado, ficava até, né, porque você via a peça e via as pessoas, sabe, uma imersão tão grande que eu
eu arriscaria dizer assim, você constrói ali naquele momento um outro tempo dentro do tempo das pessoas, né? Acho que deve ser essa uma das metas mesmo do teatro, assim, até como teoria do teatro, não sei, né? Mas você consegue com nada, com assim, era uma mala, não? O que você usa no espetáculo Tempo? Assim, o aparato. É quase nada, né? Tem um segundo ator que é a mala, né? A mala é quase que não é um monólogo, porque a tem a mala. mala. Ali, você sabe que o Garapa é um espaço, vamos dizer, modesto, pequeno e tal. Olha, é o espaço que eu mais gostei de fazer o partido. Assim, ele nasceu ali, né? Foi ali que eu, né? Porque esse espetáculo eu cheguei à conclusão, não tem como, não adianta eu querer fazer o partido num palco italiano, né? Ou para uma grande plateia, não. Tem que ser um espaço das pessoas. Então, eu contraceno com as pessoas, e eu olho mesmo, sabe? No primeiro momento, a pessoa acha que ela se incomoda, fala que ele está me olhando, né? Porque eu olho para um, depois eu vou olhar para outro, e sem pressa. Tem um tempo desse olhar, tem o tempo de eu passar essa reflexão do texto, né? No olhar, na minha fala, retroalimenta, né, a minha interpretação. Quanto mais eu consigo travar esse jogo mesmo do olhar, mais intenso fica, né? Tanto para mim como eu imagino para o público. Então, estabelece mesmo ali um... Tanto é que eu não saio dali, eu ando um pouquinho, vou para lá, vou para cá, eu termino esgotado. Aquilo Não me tem esgota, isso. porque é uma carga muito forte. É uma carga muito forte ali, entendeu? Porque ele prática, eu estou navegando ali, né? Eu estou conduzindo um barco ali junto, né? Levando as pessoas pelas ações. Então, tem momentos de um certo entusiasmo, e aí ele afunda, depois ele consegue retomar, né? Então ele vai navegando, aquilo vai batendo de todo quanto é jeito nas pessoas, né? É onda que vem de todo lado. Então, e essa porque eu fiz uma costura ali dos poemas do Fernando Pessoa, sobretudo Álvaro de Campos e Ricardo Reis, né? E Álvaro de Campos não é Você brincadeira, não. não consegue dar uma É palhinha para aquele nós poema aqui? de... Eu consigo. Talvez um que fala do tempo é o adiamento. Olha, Se você... E eu posso falar um pouquinho desse texto, talvez. O por que você acha? favor, meu Deus, que coisa linda. Vou aqui mais ou menos a seco, né? Sem muita... Né? Sem se estabelecer muito clima, mas vamos que vamos ver se mais ou menos sai aqui. Então, adiamento do Álvaro de Campos, que é um heterônimo do Fernando Pessoa. Depois de amanhã. Sim, só depois de amanhã. Levarei amanhã a pensar em depois de amanhã. E assim será possível. Mas hoje não. Não, hoje nada. Hoje eu não posso. A persistência confusa da minha subjetividade objetiva. O sono da minha vida real intercalado. Cansaço antecipado e infinito. O cansaço de mundos para apanhar um elétrico. Esta espécie de alma. Só depois de amanhã. Hoje, quero preparar-me. Quero preparar-me para pensar amanhã no dia seguinte. Ele é que é decisivo. Tenho já um plano traçado. Mas não. Hoje não traço planos. Amanhã é o dia dos planos. Amanhã sentar-me-ei a secretária para conquistar o mundo. Mas só o conquistarei depois de amanhã.
tenho vontade de chorar. Eu tenho vontade de chorar muito. É de repente, é de dentro. Não quero saber mais nada. É segredo. Eu não digo. Só depois de amanhã. Quando eu era criança, o circo de domingo divertia-me durante toda a semana. Hoje, só me diverte o circo de domingo de toda a semana da minha infância. Mas amanhã serei outra. Toda a minha vida triunfar-se-á. Todas as minhas qualidades reais de inteligente, lido e prático serão convocadas por um edital. Mas por um edital de amanhã. Hoje quero dormir. Redigirei amanhã. Por hoje, qual o espetáculo que me repetiria a infância, mesmo que para eu comprar os bilhetes amanhã, que depois de amanhã é que está bem o espetáculo, antes não. Depois de amanhã, terei a pose pública que amanhã estudarei. Depois de amanhã, serei finalmente o que hoje eu não posso nunca ser. Eu tenho sono. Tenho sono e frio como um cão vadio. Eu tenho muito sono. Amanhã te direi as palavras ou depois de amanhã. Sim, talvez depois de amanhã. É isso aí. Zé, Obrigado. a gente fica com vontade de que as palavras terminem por aqui, meu amigo. Porque as palavras têm que ter esse peso, não é? As palavras estão perdendo esse peso expressivo. A própria palavra da comunicação cotidiana invadindo, né? A sensibilidade, as relações afetivas se tornando relações de troca. Né? Só a poesia para resgatar isso com o peso que a palavra tem, né? Aí eu até quero comentar uma coisa com você, porque você vê assim, a gente vê você interpretando e assim, é inescapável pensar na palavra, né? Como com a potência, com a coisa que ela é quando ligada à arte. E é complicado isso, porque assim, a arte é aquela forma de expressar que não é conceitual, né? Ela é mais revelação. E a palavra, por natureza, tem aquele conceito, tem uma coisa de explicadinho, né? Então, a arte mais difícil mesmo, me parece, a palavra, porque assim, com o artista plástico, ele tem, o músico, ele tem a sua... aquilo que é a alma da sua arte, não se presta a outra finalidade, senão ser arte. Mas a palavra, ela se presta a ser arte, mas também se presta a outra finalidade muito cotidiana, a nossa comunicação, né? Então, é muito difícil, a mim me parece muito mais difícil a arte emergir como arte mesmo na palavra do que nas outras artes, né? Então, admiração pela... Acho que todo mundo que ouviu aqui a tua interpretação, que vê que estão lá no livro também, devem parar um momento para refletir sobre o que a palavra o que ela deveria ser, o que ela vem sendo na nossa vida. A gente está perdendo também os hábitos de leitura, os hábitos de ir ao teatro. Antes da gente começar aqui a gravar, eu tive uma conversa rápida com o Romo, em que eu dizia, e aí eu vou fazer uma pergunta para ele, em que eu dizia que a gente passou aí os anos 80, 90, 2000, num esforço muito grande de levar as pessoas à participação política, sob o argumento de que tínhamos que ampliar a cidadania, protagonismo na política, né? E isso aconteceu. E a sociedade, ao invés de ter dado uma caminhada lá para frente,
está agora se deparando com certas coisas que a gente fala assim, puxa, mas as pessoas participaram mais, conforme a gente preconizava. Nós mesmos éramos pessoas que não participávamos, porque estávamos ali recém-saídos da ditadura e agora participamos. E parece que a sensibilidade retrocedeu. Então, eu tenho achado que a solução, ou solução não, porque solução não existe, o caminho promissor, nesse momento, são as artes e a cultura. Porque não adianta o sujeito participar da política, ter protagonismo, seria um bronco. Né? Aí eu queria perguntar o que você acha disso, Roma. É extremamente necessário, né? E ao mesmo tempo é uma luta quase inglória, mas a gente não pode esmorecer, a gente não pode deixar de acreditar, porque também tudo acho que não é bem, né? No sentido bélico, né? Então essa diferença. Não necessariamente que eu tenho que me subir aqui construir a tal, né, o tal do mundo melhor, né? Mas me parece que os últimos tempos eles se revelaram, né, bastante brutais, né, bastante assustadores, né? Abriu-se uma, sei lá, uma caixa de Pandora, não sei o que é isso, sabe? E as pessoas resolveram mostrar muitas, né? Claro, não, pelo amor de Deus, não todas, né? Mas algumas pessoas resolveram mostrar o pior do ser humano, né? Porque, vamos falar, né? Até o Fernando Pessoa, com seus heterônimos, ele mostra que o ser humano é múltiplo. Né? O ser humano ele não é, ele é só isso ou só aquilo. O ser humano é múltiplo. Nós temos tudo dentro da gente, nós temos potencial para tudo. Né? Mas nós temos discernimento, capacidade e precisamos de sensibilidade para perceber que determinadas coisas, se nós temos alguns monstros aqui dentro, esses monstros têm que ficar quietinhos lá dentro, pelo amor de Deus. Não botar esses monstros para fora. E de preferência a gente puder eliminar esses monstros ao longo da vida, ao longo da nossa caminhada, ainda melhor. Né? Agora, botar esses monstros todos para fora, sabe? Para tudo isso, né, que a gente está vendo, é terrível. Né? E aí, quando você consegue, né, através da arte, tocar a sensibilidade ainda possível, né, do ser humano, eu acho que ela se faz essencial. Né? A arte aliada à educação, né, você poder trazer essas reflexões e sensibilizar. Mano, peraí, calma, vamos né, vamos pensar melhor no que você está falando, no que você está propondo, como você está agindo. Quer dizer, e é fundamental. Né, e talvez até por isso que haja, por parte, né, de um certo segmento, um desprezo mesmo, né, com relação às manifestações artísticas, né, nos seus mais variados aspectos. Né. Há realmente e isso é triste, né? É triste, é tenebroso, mas não é o fim. Ao mesmo tempo, eu penso no ciclo, né, da vida, eu penso nos ciclos da vida. Eu acho que tudo é cíclico. Né? Infelizmente, nós estamos vivendo um ciclo de retrocesso, né, que para nós que saímos de um período de ditadura, que sonhávamos com esse mundo democrático, não poderíamos imaginar que em tão pouco tempo houvesse esse retrocesso tão absurdo. Mas eu
preciso acreditar que isso faz parte de um ciclo, e esse ciclo terá um fim para um novo, para dar lugar a um novo tempo, né? E isso vai acontecer. Talvez, infelizmente, não sei se vai ser tão rápido como a gente gostaria. Na verdade, não gostaríamos nem de ter entrado nesse período nefasto, né? Esse período, mas temos que ter esse sonho, né? Da retomada, né? Da sensibilidade, da retomada da humanidade, do respeito à vida, do respeito a cada vida, a cada uma dessas 500 e tantas mil que se foram. Sabe? Não é brincadeira. Isso não é um... Mas o Brasil tem tantos milhões, pelo amor de Deus. Né? É uma dor se você pensar em cada um desses que se foi. Né? Então, é isso. Nós precisamos acreditar que, enfim, que a gente vai renascer dessas cinzas todas. Né? Sei lá. Desculpa. Não, ótimo. Divaguei um pouco ótimo. aqui. Não, era isso mesmo que a gente esperava de você. Você é um artista que não trai a sua arte. E o que é um artista que trai a sua arte, Roma? Pires, é complicado, né? Porque trair vamos dizer, o que você coloca na frente do quê, né? Se você tem um secretário da Cultura, né? Tivemos um aí que era o Alvim lá, né? Aquele Roberto Alvim, não me lembro lá o nome daquele cara que fez saudação nazista, fez aquela coisa toda, né? Quer dizer, esse cara era um cara da área. Eu cheguei a assistir espetáculo em São Paulo na Escola Livre, da turma de formação da Escola Livre, com o texto dele, entendeu? Então, o cara, de repente, como é que ele consegue, como é que alguma pessoa consegue, alguém que se diz ligado à arte, olhar a isso? Mas eu preciso sobreviver, então. Essa é a traição. Então tem um momento que você tem que falar não. Então não vai dar. Não vai dar. Eu falei muitos nãos ao longo dessa trajetória minha aí. Eu falei muitos nãos, que talvez um sim pudesse ter me alçado em outros patamares de reconhecimento, vamos dizer, em termos, né, mais amplos, né? Mas eu não jamais, assim, eu faço pacto com Deus e com o diabo para conseguir o meu sucesso. Não, não. Então, há momentos em que você realmente tem que dizer não e aceitar que esse não vai lhe custar, que você vai ficar ali, tudo bem, mas, sabe, eu durmo em paz. Eu durmo em paz, então, não, né, é complicado um artista se aliar a isso que está aí. Claro, você não acerta o tempo todo. É evidente que em algum momento, alguma coisa que você vai fazer, você mesmo vai se criticar depois, ou que, né? Tudo bem, né? Agora, essa coisa assumida, essa coisa, sabe, determinada, né? Essa coisa opositora àqueles com quem você conviveu, né? Essa é uma traição, é uma punhalada, sabe? Entende? Né? No início da pandemia, os artistas ficaram assim numa situação, e ainda estão, né? Eu mesmo, né, perdi todos os trabalhos. Quer dizer, hoje eu sou um profissional invisível, né? Eu faço entregas hoje, então você está vivendo uma realidade em que eu tenho contato com isso, com o desprezo, com a indiferença. Você não é nada, você é um entregador, entendeu? Então, eu estou convivendo com isso, mas estou lidando porque eu sei que é uma guerra que nós estamos vivendo e nós temos que atravessar, né? Então, no início da pandemia, quando perdemos o chão, os primeiros que se levantaram para ajudar os artistas foram os artistas, que estavam um pouquinho menos fragilizados, sabe? E continuam. São vários artistas aí, sabe? Aqui em Piracicaba, né? Tem
Não, eu não vou falar o nome de um, nem de dois, porque são vários. Mas são pessoas, sabe, que eu não vou esquecer, nunca. Uhum. Então, é isso. Então, acho que trair é virar as costas, né, para aquilo que você sabe muito bem como é. Uhum. Né? O artista sabe muito bem. Então, se eu tiver, em algum momento, a oportunidade de fazer algo, eu tenho, claro, na minha modesta condição, sempre todo mundo tem. Mas quando você chega ao poder, você tem muito mais condições, e aí é a hora de você fazer, não de virar a costa e trair. Né? Então, não sei, penso um pouco, talvez um dos aspectos sejam esse, não, talvez não só esse, mas é isso que me vem no momento. Perfeito, Roma. A gente passaria a noite inteira aqui conversando não te ouvindo, né? Imagina. A gente tem que realmente encontrar, né, uma saída. Eu escrevi hoje um texto sobre isso, que assim, é uma conjuntura que a gente mergulhou, não sabe como, e não sabe como sair agora, né? Eu acabei de te perguntar o que você achava dessa coisa de a arte ser importante para recivilizar a política, né, as relações políticas, as relações de poder, mesmo as relações de poder cotidianas, né, porque há poder em tudo, e ao mesmo tempo em que você percebe a importância que a arte tem para isso, assim como a ciência, né? Os artistas estão entre as categorias mais sofridas com isso que a gente está vivendo, né? Então, é curioso, porque a ciência está sendo endeusada, a ciência está sendo o tempo inteiro, olha, tem que... É a ciência. Isso também tem me incomodado ultimamente, sabe, Romulo? Porque, assim, claro que a ciência tem importância, mas a ciência ajudou a gente a chegar até onde a gente está também, não só no sentido benéfico das coisas, né? Então, talvez a tecnologia vá ajudar um pouco os artistas aí em espaços virtuais, né? Mas, assim, é muito desproporcional. Claro que os cientistas também estão levando uma pior, né? Com corte de verbas, etc. Mas é muito diferente o impacto sobre a vida de um cientista em comparação com o do artista, né? Nós temos artistas literalmente passando fome. E se não estão passando fome é porque estão se submetendo a situações como essa que você acabou de mencionar. Quando eu vejo assim, um ator, um artista no mais profundo significado da palavra, que você é, e todos que te conhecem sabem. E não precisa te conhecer, basta te ver interpretando ou falando sobre a arte, né? Tendo que, para sobreviver, desenvolver trabalhos que não são desprezíveis, porque nenhum trabalho é desprezível. É nesse país que a gente tem essa mania de forma alguma, de achar que trabalhos são desprezíveis. Não, né? É digno. É digno, mas digno. por mais digno que seja, a sociedade inteira está perdendo uma oportunidade com essa troca de posição que assim, é imperdoável, né? É algo para ir para o inferno de Dante e nunca mais sair de lá, né? Então, nós temos que encontrar uma solução para isso, não temos a menor dúvida, né? E não são casos isolados, né? Porque se fossem casos isolados, você fala assim, esse sujeito aqui que meio Don Quixote, só quer fazer a coisa dele, vai e submete a qualquer coisa, porque tem isso também, as pessoas falam isso às vezes de artistas, né? Não. Sim, Eu nós estamos indo para os últimos minutos aqui, eu vou pedir que você, que já nos encheu de alegria e de esperança com a sua fala, né, ao longo desses 50 e poucos minutos, você é uma pessoa linda, você é uma pessoa maravilhosa, que você deixe para a gente as suas últimas palavras na noite de hoje. A gente vai voltar a se falar sobre temas específicos ainda, né?
Perfeito, Pires. Bom, primeiro, assim, eu não fiquei digitando aqui nos comentários para não me desconcentrar da fala, mas eu quero mandar aqui um abraço e agradecer muito aqui aos comentários da Paloma, da Zeni Lima, da Maria Geni. Muito obrigado por vocês estarem conosco. Né? É tão bom, né? E é um incentivo muito grande. Assim, eu fiquei muito feliz aqui acompanhando os comentários, mas só não fiquei digitando para não desviar, né? Eu queria, né, eu até pensei, mas a questão do tempo, né, de falar mais algum texto do Pires, né, porque você é o autor desse trabalho maravilhoso, porque são 2 livros, né, e você discorre sobre, né, os mais variados aspectos desse tempo, né, da questão do tempo, né, que realmente ele provoca, né, são infindáveis, né, as reflexões sobre o tempo, mas me parece que nos 2 livros do Pires a gente, sabe, e realmente eu sigo a recomendação do primeiro livro, no comecinho, não adianta sair lendo atropeladamente, não, é para saborear, o seu livro sabe, é um capítulo por dia, um tópico por dia, não nada de atropelar, né? Porque realmente cada reflexão tua, né, nos leva a outras reflexões. Um dos textos que você escreveu, Tempo Morto, eu me lembrei de um espetáculo que eu fui assistir da Fernanda Montenegro, muitos anos depois que eu havia trabalhado com ela. Ela fez agora no final dos anos 2010, eu acho que foi, em São Paulo, Viver Sem Tempos Mortos. É um espetáculo em que ela interpreta a Simone de Beauvoir. E ela interpretava assim, sentada numa cadeira. E ao longo do espetáculo, você vai entendendo que ela está falando com o Sartre, só que o Sartre havia acabado de falecer. Então ela ficou horas e horas fazendo uma reflexão sobre a vida deles e tudo mais, né? E o espetáculo chamado Viver Sem Tempos Mortos. E me chamou muito a atenção esse, né, texto. Eu acho que talvez para não estender muito aqui o horário, né, para não extrapolar, né, o formato, eu vou só ler um trecho inicial do seu texto, mas mais do que recomendo que as pessoas leiam este e todos os outros textos dos seus 2 livros. E, desde já, eu agradeço o convite e né, te dou os parabéns, né, pelos livros e por ser, né, a pessoa brilhante que você é, que eu admiro tanto, viu, Pires? Então, Tempo Morto. Tempo morto não é o passado, pois o passado vive na memória. Já esclareceu Henry Bergson. Não há sentimento, por mais simples que seja, que não encerre virtualmente o passado e o presente do ser que o experimenta. Tempo morto, isso sim, é o futuro sem esperança. É o presente que não se lança para a frente. É o dia de hoje que não vislumbra um amanhã melhor. Uma vida sem esperança e sem sonhos é um cemitério de tempo, eivado de valas abertas à espera de mais falta de esperança. Tempo morto é aquele que não é preenchido de vida. Tempo que pulsa agora com repulsa ou preguiça por continuar pulsando. É o avançar dos dias com sede de abismo e fome de escuridão. É a recusa ou a incapacidade de querer continuar. É o fim antes da hora fatal. E aí o texto prossegue. Então, vamos lutar para viver sem tempos mortos e vamos renascer, tal qual a fênix das cinzas, de tudo isso que aí está. Muito obrigado, Roma. Nós faremos um esforço muito grande de divulgar amplamente este vídeo, não só na comunidade de leitores, mas fora dela. Eu fico muito agradecido por sua participação no livro, nesta entrevista,
E pelo que tem feito, pelo que você tem feito pela vida de tanta gente no campo da cultura e da arte. Eu espero que a gente ainda se encontre fazendo alguma coisa que junte esse seu talento com essas pequenas reflexões aí, tão logo a gente tenha espaço para viver fora de casa, né? E sigamos juntos, esperançosos. Você vai aqui sempre no meu coração. Sinta um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo, filho. Vamos sim, vamos sim. Vamos caminhar e vamos construir muita coisa ainda. Obrigado a todos. Eu estou aqui encerrando a transmissão. Eu não posso fazer nada errado aqui, não posso perder esse vídeo por nada. Encerrar a transmissão ao vivo, sala ainda continuará ativa após você encerrar a transmissão, ok. Encerrar